E todo mundo nasce pecador por causa de Adão. E isso é uma maldição e é hereditário. Isso é hereditário. É essa daí que nós acreditamos e que já foi resolvida no Calvário. Todo aquele que não quiser ficar debaixo dessa maldição é só receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o Joãozinho, ele está condenado a repetir. A solução não é teológica, a solução é prática. Mas o que é solução teológica? É solução em Deus, então Deus não resolve. Lógico que resolve. Porque quando eu falo de teologia, eu tô falando de Deus. Eu sei, mas a teologia não resolve. Você dizer pra pessoa que chegou no teu consultório, assim, não, olha, olhou pra cruz, já quebrou, você aqui, se não tem mais nada, volte curado. A pessoa não está curada, a pessoa está sentindo na vida dela os mesmos ataques do Joãozinho e do outro. O Joãozinho ele vai dormir de noite e fala, por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que isso está vindo sobre a minha vida? Por que esse mal me advém? Por que essa situação vem sobre mim? Para uma reversão, para um resultado espiritual, para uma posição em Cristo de libertação, sim. Mas se nós não ajudarmos as pessoas do A ao Z, elas vão ficar no meio do caminho dizendo, eu estou sofrendo de maldição hereditária. Quando não tem que sofrer disso, tem que resolver isso. E não se resolve por decreto, se resolve por experiência. E essa experiência não se resolve por decreto. Biblicamente, cara, tem esse lance da maldição hereditária nas escrituras? Dá pra gente achar isso nos textos? Não, existe a maldição hereditária como fato, não existe como compulsoriedade, nem como irreversibilidade, mas existe como diagnóstico. Isso foi diagnosticado como maldição. Então, se há um diagnóstico, há necessidade de reversão desse diagnóstico e não acharmos que isso é compulsório. Agora, os filhos são abençoados ou amaldiçoados? Bom, se a serpente foi amaldiçoada, pergunta se os filhos do diabo são abençoados. Se os filhos do diabo não são abençoados, então a maldição hereditária que existiu no diabo, na serpente, a serpente foi amaldiçoada. Porque ela foi amaldiçoada, os filhos do diabo, ou não existe filhos do diabo, ou justamente ele é chamado de pai da mentira porque não existe filhos. Então, existe sim a maldição da serpente, que ela foi lançada sobre todos aqueles que não reverteram a maldição que foi recebida sobre eles. Há necessidade de reversão da maldição. E essa necessidade está mas aí no Bíblia. Caso, você está falando da queda do homem lá em Gênesis 3, né? Sim, pelo que eu estou entendendo. Então aí cada um nasce, todo ser humano nasce com essa maldição? Nasce debaixo de maldição. Tem que reverter isso. Tem que reverter porque Deus escreveu a bênção. Pastor Elias, e aí, você concorda com essa assertiva aí no começo? Eu até achei que ele fosse entrar por outro caminho, né? Porque o que eu estava aguardando... Êxodo 20. Tá calma, tá só no começo. Não seria isso. Seria a maioria das igrejas que vive fazendo quebra de maldição hereditária dentro das igrejas, daqueles que já são evangélicos, que são crentes e estão quebrando maldição de família, porque o cara tá com diabetes, tá com problema nas vistas, ou tá com algum outro problema, então tem que quebrar essa maldição. Mas Sebastião é maldição, não? A gente vai chegar lá. Agora, o que ocorre? Eu creio na maldição hereditária. A minha palavra é a seguinte: sim e não. Sim. A Bíblia mandou ser sim, sim, não, não. Tá, já está com a maldição de sim e não aqui. Mas nós temos sim e não. Quando existe sim, quando a pessoa não nasceu de novo, aquele que não nasceu de novo, não passou pela cruz de Cristo, não foi lavado e remido e comprado pelo Senhor Jesus Cristo, ele está sob maldição. Mas qual maldição? A maldição que aconteceu lá no Éden. Portanto, se existe uma maldição que precisa ser quebrada, é a maldição de Adão. Só que não sobra espaço para nenhum pastor, para nenhum bispo, para nenhum apóstolo, sabe por quê? Porque o Senhor dos Senhores já quebrou toda essa maldição na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas maldições. Portanto, a maldição de Adão, a maldição que foi lançada lá no Éden, ela foi destruída por Cristo na cruz do Calvário. Agora, quando é que... Então no Velho Testamento tem maldição, então? Para toda pessoa que está debaixo do pecado, que não se converteu, que não nasceu de novo, ele está debaixo de maldição. Mas aquele que passou pela cruz de Cristo... E essa maldição passa de um para o outro, então? Essa maldição é para todos que nascem. Por exemplo, o pai, ele vai gerar um filho o quê? Um filho debaixo do pecado. Então, por exemplo, se o Adão pecou, com ele caiu toda a raça humana. Ou seja, a maldição que ele tinha passou para toda a raça. Olha o que a Bíblia diz. Por um homem então entrou... Maldição. Essa maldição é hereditária. A maldição é o pecado. E esse pecado é hereditário. É o pecado hereditário. Certo. Por quê? Por exemplo, por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado... Deixa eu concluir. Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. E a morte passou a
todos os homens, e é por A isso que, semelhança de Adão. justamente, então todo ser humano que nasce, ele nasce debaixo do pecado. Essa é a maldição. Agora, como reverter essa maldição? Na cruz do Calvário. Então todo aquele que está em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a informação que eu tenho em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, é que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E fora isso, nós temos a passagem, por exemplo, de 1 Coríntios 6, 20, que ele diz que nos comprou, no capítulo 7, 23, ele nos comprou porque nós estávamos no mercado, fomos tirados e comprados. Efésios 1, 3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, sobre o cristão não tem mais nenhuma maldição. Acabou a munição dele. Vamos lá, pastor Betão, vamos lá. Ó, então ele tem que explicar Êxodo 20. Êxodo 25 diz: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, sei que você não ia terminar o versículo. não, eu ia deixar o versículo aí para deixar polêmica, né? Porque se ele visita, Geralmente o pessoal não termina esse versículo. se ele visita a geração, então existe uma hereditariedade. E se ele está dizendo o seguinte, de maldição. De maldição. Ele quis dizer o seguinte, que ele quis tirar o mercado dos pastores e bispos que estão fazendo os seus cursos de quebra de maldição. Mas ele colocou um outro ritual. Ah, passou pela cruz, não passou pela cruz, se viveu. Ué, você tem carteirinha que você passou pela cruz? Você tem? E quando você tem na sua vida uma experiência onde você vê uma repetibilidade de situações negativas acontecendo e você não sabe mais o que fazer. Aí chega lá no consultório lá do pastor Elias e vai dizer, não, já aconteceu, você tá curado. Eu quero dizer, mas eu não tô, não, mas você tá, não tô, então você tá, você não tô. Vai ficar uma maldição isso aí, né? Bom, a grande questão aqui é, bispo, com todo o respeito que é devido, né, que é a nossa amizade. Sem dúvida. A questão é a seguinte. A nossa amizade é uma bênção. É uma bênção. A gente vai aqui fazer uma exegese ou uma exegese. Quando se tratamos de exegese, nós devemos partir daquilo que a Bíblia diz para a nossa experiência. Parece-me que o bispo está entrando pelo caminho contrário, está partindo das experiências para a Bíblia. Eu tenho que saber o que a Bíblia diz. E, em primeiro lugar, eu vou até aqui chover no molhado. Então o senhor é professor de hebraico. Ele vai dizer que não tem Covid, então. Ele vai dizer que não tem Covid pela questão de que Vocês são entendidos no texto original. O senhor é professor de hebraico? Sim. Mas para a palavra maldição e amaldiçoar, nós temos 6 verbos. 2 destes verbos... Eu diria 7, mas fica para vocês. 6 verbos. E 2 destes 6 verbos, que são mais repetitivos, um é kalal. Kalal, que é amaldiçoar... proferir maldições. Proferir maldições, profanar. E nós temos arar. Arar, ele aparece cerca de 63 vezes no texto massorético, no texto hebraico do Antigo Testamento. E 54 vezes ele é um particípio passivo, como arur. E olha só que interessante, eu fiz questão de catalogar a questão sobre amaldiçoar. O que significa... O arar é da mulher de Jó. Agora veja só, o que é esse arar? Ali, na verdade, é o barar. Barar, né? Que aparece. É bênção. Não. Então, só que lá no barar texto... é bênção. Só que então, traduzido... É que o texto de Jó é bênção, na verdade. Né? É bênção, só que traduzido como maldição, né? Ali tem toda uma explicação do fenômeno linguístico que é o tikkun soferim. Mas vamos para arar. Arar é prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir, deixar imobilizado. É aquilo que Balaque queria que Balaão fizesse com o povo de Deus. Amaldiçoasse o povo ao ponto de eles ficarem imobilizados, paralisados, porque era um exército grandioso e ele queria vencer. Ele não conseguiu porque Deus não permitiu, mas ele falou, eu tenho uma forma de conseguir. Sim. E qual é a forma? Levando o povo a pecar contra Deus. Portanto, só existem 3 maneiras de uma pessoa ter maldição. E essas 3 maneiras eu quero apresentar aqui. Essas 3 categorias. Declaração de punição. Gênesis 3, 14 e 17. Deus declara a punição contra a serpente. E depois não só contra a serpente, mas contra a terra. Maldita é a terra por tua causa. A terra era para prosperar, para frutificar. Mas por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada.
Ainda nós temos uma outra forma que é proferir ameaças. Jeremias 11:3, 17:5 e Malaquias 1:14. Então, mas isso pega ou não pega? E agora, então, mas olha como pega. Olha aqui a causa. Então pega. Proclamação de leis. Deuteronômio 27:15 a 26, 28:16 a 19. É interessante notar que todas essas maldições proferidas são um reflexo, olha só, ela não é hereditária, é maldição de família, mas é um reflexo de uma violação do relacionamento com Deus. A pessoa é amaldiçoada quando ela rompe um relacionamento com Deus por parte de alguém. Como exemplo, temos Deuteronômio 27:15 a 26. Por exemplo, a idolatria, o desrespeito pelos pais, o enganar o próximo, a manipulação dos desfavorecidos, as aberrações sexuais e tem muito mais, o suborno, o deixar de observar. Então, o que diz Provérbios, capítulo 26, versículo 2? Maldição sem causa não virá. Qual que é a causa? O pecado que você cometeu vai atrair uma sentença de Deus. Mas nós temos, por exemplo, vários pais que não valiam nada e os filhos uma bênção. Pais que eram uma bênção e o filho não valia nada. Betão, você vai defender que, tipo, a pessoa nasce e do nada ela herda uma condição, Mas é condição tipo genética. um vício, não sei o quê, Sim, alguma coisa do pai e da mãe? A própria genética diz que as situações de favorabilidade, porque o inimigo vai fazer o quê? Ele vai tentar a pessoa naquela situação que a geração anterior sofreu. Então, quantos milhares de casos vai encontrar? O pai, aos 14 anos, ele estava bêbado. O filho, aos 14 anos, começa a beber. Você vai encontrar isso em aconselhamentos de monte. Por quê? Porque o inimigo, ele vai buscar a fraqueza geracional e vai justamente naquele momento atacar para que o pecado, para que a situação de maldição continue sendo proliferada, perpetuada de geração em geração. E agora, se você vai dizer o seguinte, não, mas a cruz resolveu tudo, então olha para a cruz, a pessoa vai sair do consultório do Dr. Eli lá, continuando enferma. Porque não adianta você apontar para uma situação teológica ou dizer... Mas você não acha que a cruz resolve? Sim, a cruz resolve, mas se você não chegar a olhar a pessoa e dizer, olha, aplique esse remédio, e é dessa maneira que você aplica esse remédio, e é dessa forma que você rompe aquilo que na sua vida está existindo, para o quê? Toda situação maligna é como o quê? É como resistência. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quantas pessoas, elas não estão com resistências para poder enfrentar essa situação e mandar isso embora, ainda que exista uma verdade clara da cruz, que a cruz quebrou a maldição, que ele expôs principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. Vamos colocar a situação para os nossos ouvintes, de maneira prática, serem ajudados. Porque se eu vou ter ajuda teológica, dizendo, olha, você não tem maldição, porque a Bíblia diz que você não tem. Aí a pessoa vai sofrer a maldição, vai sofrer a consequência, vai sofrer o ataque, vai sofrer a bebedice, vai sofrer a prostituição, vai sofrer uma série de situações. O que tem que fazer além da cruz, então? Então você está dizendo que além da cruz tem que fazer alguma coisa, é isso? A pessoa tem que ser ministrada e tem que ser recebida nesse aconselhamento a verdade espiritual até que ela possa produzir o fruto digno de arrependimento. Até que ela possa mostrar que na vida dela aquela situação foi desfeita. Isso não é desfeito com um sermão teológico. O que está acontecendo na prática? As pessoas vão lá pregar, não existe, olha na cruz, olha os versículos, está escrito aqui, está escrito lá, e a pessoa sai do consultório dizendo, puxa vida, o médico falou que eu não estou doente. E a pessoa continua com a doença porque ela não tem anticorpos para resistir ao ataque do inimigo. Agora ela vai resistir a esse ataque. E ela vai poder realmente enfrentar uma situação e dizer, essa maldição na minha vida não prospera nunca mais, porque aquilo que Jesus fez, ele fez para resolver. E obviamente que ele fez para resolver, mas se nós não levarmos as pessoas até acompanhamento, pastoreamento, oração, até que exista uma reversão do fruto, nós não estamos ajudando as pessoas na sua totalidade. Ok. Se você tem a sua opinião, manda teu áudio para cá, 011 98484 9988, e você também pode votar lá na caixinha de perguntas no @FM Rádio Musical. Esqueci de avisar, na técnica do programa tá aqui o Rafa com esse bigode parecendo o Fred Mercury e pilotando aqui a técnica do programa. Vamos lá, Elias, volta contigo.
Eu não sei que faremos com João capítulo 8, 32, 36, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Voltando ao texto em que o bispo Betão apresentou, de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, lá diz o seguinte: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sim. Mas daqueles que me aborrecem, daqueles que copiam o pecado do pai. Daqueles que não copiam, não. E eu vou apresentar aqui homens... Mas não estamos colocando essa situação. Não, estamos colocando a situação prática. Então vamos lá. Das Mas a pessoas que prática estão debaixo. é bíblica. Então, imagina a segunda geração. Imagina a segunda geração. Deixa eu só... Imagina a terceira geração sofrendo. Uma geração inteira sofreu por uma situação de desobediência. Vamos lá, apresenta aí. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não o que a experiência diz, né? Porque aí o senhor está tirando a experiência para ditar as regras para a Bíblia. De maneira a Bíblia nenhuma. É a nossa única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. A letra mata. Mas não a palavra de Deus. A letra tem que ser interpretada. A letra mata. Você está pegando a letra, jogando as pessoas. Olha, não, eu leio a Bíblia em vários idiomas. Professor de grego e hebraico. Então vamos lá, Elias, pega a palavra. Esse versículo precisa ser interpretado. Mas vamos deixar que é um outro debate. Ora, quer interpretar? Acasias, rei de Judá, era um rei mau, mas teve um filho abençoado. Sim. Olha que interessante. Josafá, ele era um rei piedoso, mas seu filho Jeorão foi mau diante de Deus. Samuel não teve sucessão. Acas era mau, mas seu filho Ezequias era bom. Ezequias era reto diante de Deus, mas seu filho Manassés e seu neto Amon eram maus. Noé e seus filhos, Noé era um homem piedoso, andava com Deus, mas os filhos não corresponderam com o caráter do pai. Porque um terço Adão, caiu, né? Olha só, Adão. Um terço caiu de novo, né? Adão, Esse é um tema Adão foi interessante, criado perfeito. Depois da queda, ele teve 2 filhos. Abel está figurando na galeria dos heróis da fé como um herói da fé, agora. um homem de Deus. É a galeria dos heróis da fé. E Caim, como filho do maligno. Mas não era filho do mesmo pai? Como é que um é piedoso diante de Deus e está na galeria dos heróis da fé, e o outro é denominado como filho do maligno? Comeram a árvore do bem e do mal, nasceu o bem e o mal. Tá na cara isso aí. Isso é hereditário. Isso é prova da hereditariedade. Samuel e seus filhos... Não, mas veja bem, então era para os dois serem assim. E não um só. A árvore não era do bem. A árvore não era do bem e do mal? Então, meu querido... Como é que chamava a árvore? Então, mas o senhor a árvore era... O que significa a árvore do bem e do mal? Não era do bem e do mal? Mas o que significa? Nasceu um bem, nasceu um mal. Mas hereditariedade. Mas a minha pergunta o que significa isso? A pergunta vamos pegar a resposta. Vamos pegar a resposta. Essa é a questão. Vamos lá, conclui, porque a gente vai... Ele concluiu que ele acabou de provar que existe Caim e Abel. Vamos lá, conclui. Então perceba, esses grandes homens de Deus que tiveram filhos que viveram no pecado. E grandes homens pecadores, como Josias, por exemplo. Quem era Josias? Josias era filho de Amon. Amon pecou mais do que Manassés. Manassés governou 55 anos em Jerusalém. E ele fez coisas abomináveis. Sacrificou filhos a Moloque, adorava o céu e a lua e as estrelas. Ele transformou Jerusalém num verdadeiro motel de rapazes escandalosos, abominações, idolatrias. E aí ele se arrependeu lá na Babilônia, voltou abençoado. Só que teve um filho chamado Amon, que foi uma verdadeira tranqueira, pecou mais do que o pai. Só que Amon teve um filho chamado Josias, que fez uma reforma, fez a maior Páscoa de Jerusalém e foi um homem abençoado. Então essa questão de que porque o pai era errado, o filho vai ser da mesma maneira, isso não condiz com a realidade bíblica. Os que estão em Cristo são novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. A quebra de maldição é feita na cruz do Calvário, a suficiência de Cristo, porque quando nós adotamos a maldição hereditária dentro das igrejas, nós estamos anulando a cruz de Cristo e colocando em xeque a suficiência de Cristo. Betão. Acho que não estamos anulando coisa nenhuma. Nós temos que resolver o problema das pessoas. E quando vem um teólogo para dizer, não importa a experiência, né? Importa o que está escrito. Então ele não ia aceitar o sábado de Jesus, ele não ia aceitar nada que Jesus fez. Eu não aceito mesmo, porque Jesus... que já foi abolido. Então, mas ele não ia aceitar a prática. Olha só a prática. Não pode, essa teologia tem que dizer o seguinte: não, olha o que a letra diz, eu não vou olhar para a tua experiência. Eu não vou ajudar ninguém com essa situação. Eu tenho que entender que a experiência que a pessoa veio e recebeu, a repetibilidade dos pecados que existem na família, as situações que ele está enfrentando, nós temos o remédio, apontá-lo para Jesus. Betão, nós temos o remédio. Você não acha que... O remédio está claro. Por exemplo, o João teve o Joãozinho, né? O João
Ele provou que o João foi um pecador. Ele provou que a árvore do bem e do mal teve um bem e um mal. Então, isso é hereditariedade. O João teve uma vida de pecados, tal, de vício e tudo mais. Aí ele é pai do Joãozinho, nasceu o Joãozinho. Você não acha que o Joãozinho repetia os pecados e os comportamentos do João é mais por questão de convivência do que de maldição hereditária? Ou se o Joãozinho sair da maternidade e ir para um lar cristão, cheio do Espírito Santo, não sei o que lá, mesmo assim lá ele vai repetir a tendência do seu pai, mesmo sem conviver? Veja bem, fenótipo e genótipo, né? Biologia. O que a Bíblia fala do fenótipo é o genótipo mais o meio. Então, obviamente, que o meio vai trazer fenotipicamente a maneira da tua reação. Agora, nós estamos falando de maldição que está na serpente, que está no inimigo e que vai atacar a todos. Então, mas o fato de um atacar... Essa soteriológica, todo mundo concorda. Essa daí todo mundo concorda. Todo mundo sabe que todo mundo nasce pecador por causa de Adão. E isso é uma maldição e é hereditário. Isso é hereditário. É essa daí que nós acreditamos e que já foi resolvida no Calvário. Todo aquele que não quiser ficar debaixo dessa maldição é só receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o Joãozinho, ele está condenado a repetir a solução não é teológica, a solução é prática. Mas o que é solução teológica? É solução em Deus, então Deus não resolve. Lógico que resolve. Porque quando eu falo de teologia, eu tô falando de Deus. Nós sabemos, a teologia não resolve. Você dizer para a pessoa que chegou no teu consultório, assim, não, olha, olhou para a cruz, já quebrou, você aqui não tem mais nada, volte curado. A pessoa não está curada, a pessoa está sentindo na vida dela os mesmos ataques do Joãozinho e do outro. O Joãozinho ele vai dormir de noite e fala, por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que isso está vindo sobre a minha vida? Por que esse mal me advém? Por que essa situação vem sobre mim? Para uma reversão, para um resultado espiritual, para uma posição em Cristo de libertação, sim. Mas se nós não ajudarmos as pessoas do A ao Z, elas vão ficar no meio do caminho dizendo, eu estou sofrendo de maldição hereditária. Quando não tem que sofrer disso, tem que resolver isso. E não se resolve por decreto, se resolve por experiência. E essa experiência não só por decreto. Quantas coisas... Jesus, ele veio... Ele falou assim do sábado. Para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Ele veio para desfazer. Então não preciso Ele desfez. Agora o que ocorre? Se a pessoa nasceu de novo de verdade, ela está em Cristo, ela está vivendo com Cristo, porque não adianta a pessoa falar, eu sou crente, mas até que ponto você passou pela cruz, até que ponto você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você vai continuar o homem natural, o homem na velha vida. Mas se você nasceu de novo, é uma nova vida em Cristo Jesus. O que você vai acontecer é o seguinte, o pai fumava, o filho vai aprender a fumar, o pai bebia, o filho vai aprender a beber, mas a partir do momento que ele tomar uma decisão em Cristo e passar pela cruz, ele será liberto, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Não existe dificuldade em dizer que existe maldição em Adão, existe libertação em Cristo. Isso não tem discussão. Ponto pacífico. Isso não tem discussão. Então não adianta essa verborragia de colocar dos versículos. Não, esses versículos. Bíblia. Ficar cuspindo versículos fora do contexto, dizendo que não ajuda as pessoas. Não ajuda as pessoas. Se a Bíblia não ajudar, o que ajuda? A teologia. O aconselhamento do Bispo Betão. Sim, ajuda. Se quiser marcar, estou à disposição. Muito obrigado. Eu não sei se para sua altura a gente pode resolver, mas a gente pode botar um tamanco. Poder botar um tamanco, aí a gente pode tirar uma foto ajoelhada agora. O que ajuda as pessoas? O analismo dele é gigantismo. É um problema também, você sabe disso, né? É outro problema. É um problema. Então, mas vamos lá. Deixando as brincadeiras pessoais de lado. O mais fácil solução é só me ajoelhar que eu fico do seu tamanho. Mas vamos lá. Deixando as brincadeiras pessoais de lado. Então... Eu quero ajudar as pessoas na prática a dizer o seguinte: você está sofrendo? Ele vai dizer assim, não existe o que você está sofrendo. A pessoa continua sofrendo. Não existe porque está escrito aqui, ali. E a pessoa fica lá assim, puxa, mas o que eu estou sentindo? Como é que eu vou resolver? Então, mas isso que ela está sentindo, resolve na conversão, sim ou não? Nem todos. Então, fala um que não resolve. Não, só que não resolve. A experiência da pessoa tá bom. não resolve. Cita um caso que não resolve na conversão. Sem na conversão não Jesus acaba. não resolve. Tipo assim, eu sou o cara que te procurei no aconselhamento e tô vivendo o vício, olha, não sei o que lá. Pornografia. O que não resolve na conversão? Você fala assim, isso aqui não é... Na conversão não resolve. A experiência da pessoa, enquanto a pessoa está sentindo que aquela condição não saiu da vida dela, nós temos que atender, aconselhar, levar o remédio para ela, que é Jesus e que é a experiência, e levá-la a essa experiência. Não ficar classificando, olha, já aconteceu, você não tem esse problema. Então, estou dizendo que eu vim aqui para advocar
o sentido de que a maldição que as pessoas estão sentindo e que vem de repetibilidades, porque o inimigo vai dizer, olha essa família, olha essa condição, vamos atacar nessa mesma situação, porque a estratégia de ataque do inimigo, ela é uma estratégia muito focada para que as pessoas sejam derrotadas e as situações hereditárias ou as situações de continuidade aconteçam nos ciclos. O inimigo não vai deixar, não vai escapar. Cara, deixa eu falar. Não vai escapar. Não vai escapar. Olha quem tá falando, me interrompe toda hora. Não vai escapar desse ataque. Sério? O ataque vai vir sobre Quantos a sua anos você tem, vida. Bess? Quantos anos você tem? 60. E você, Elias? Falta pouco pra chegar aí. Então, eu tenho mais experiência. Elias, vai, que eu tenho que fazer Já aconselhei mais gente, então. Tudo bem, vai. Já aconselhei mais gente, tem mais situação. A questão da Eu tô querendo ajudar você. Se você quer me ajuda. Agora é pro Elias. Quer dizer, me ajuda, @BP Betão, vou te ajudar. Se você sai do consultório do doutor BP Elias Betão, tá sem bom. situação Jesus resolvida, não resolve, deixa que eu fale com o resolvo. Betão. A cruz não resolve, fala com o Bispo Betão. Sim, eu vou Novo ajudar. Nascimento resolve, fale com ele. A Isso. Bíblia também não, fale com ele. Pode Olha falar. só Jesus na causa, né? Como diz o outro. Gente, prestem bem atenção. A questão da maldição hereditária não é só isso que ele está falando. Tem pessoas que negam o próprio nome. Por exemplo, Maria das Dores. Não repita Maria das Dores, porque você vai ficar com dores sempre reclamando de dores. Por exemplo, tem o pastor Jorge Linhares, lá de Minas Gerais, que lançou um livro, Bênção e Maldição, que se tornou um best-seller. Uma heresia pura. Se colocar no liquidificador do cão, sei lá o que vai sair. Mas olha só. Vai ser bênção ou maldição? Só maldição. Você está abençoando Então, ele, tá veja só. amaldiçoando? Não, estou falando do livro dele. Eu não estou falando dele. Ok. Falando do livro dele, da obra dele. Uma coisa é falar E da na- pessoa e na sua e língua? outra... A sua língua tem bênção ou maldição? Então deixa eu só concluir. Então você já vai provar do que é. Se é bênção ou maldição. Então preste atenção. Existem nomes, por exemplo, Jacó. Ele diz que o nome Jacó, ele é um nome que carrega maldição, porque ele era um enganador, um trapaceiro, e aí ele teve que ir para o Val de Jaboque, passar pela experiência de Peniel, para o seu nome ser mudado para Israel e aí se tornar campeão com Deus. Gente, que mentira! Que mentira cabeluda. O nome Jacó vem do hebraico Yaakov, que significa o que agarra o calcanhar, tanto do ponto de vista linguístico quanto do ponto de vista cultural. A grande questão é, o nome dele foi mudado para Israel, mas ele foi vencedor com o nome de Israel ou com o nome de Jacó? Com o nome de Jacó. Então o nome de Israel foi dado para quê? Como um troféu para ele pela vitória que ele teve ali no Jaboque. Agora, depois que ele teve essa vitória, ele diz o seguinte, agora você tem que passar pelo encontrão, que é tremendo, que é essa coisa toda que existe na quebra de maldição hereditária, e depois que você passa por esse encontrão, você vai ser liberto dos seus traumas, da maldição hereditária, maldição de família. Só concluindo... É que ele não falou que tem maldição nos nomes. Não, não, Você tá argumentando uma defesa em cima de uma coisa que ele não falou. Mas eu não estou dizendo que ele disse, eu estou falando que além do que ele disse, no início eu já falei isso, falei, além do que ele disse, essa questão da maldição de hereditária, ela vai mais além. Alcança os nomes. Né? Alcança os nomes, alcança a enfermidade, alcança a pobreza. E é isso que eu quero alertar o povo, que eles vão pensar que é só uma coisa. Mas não é, isso é um emaranhado de Então, enganos, seguinte, de coisas contra a palavra de Deus. Se você Agora, leu... só concluindo aqui, olha só. Jacó, depois que o nome dele foi mudado para Israel, depois daquele encontro que eles dizem que vai ser uma bênção, só aconteceu desgraça na vida dele. Primeiro, a filha dele, Diná, é estuprada. Segundo, Rúben e Levi causam um verdadeiro genocídio contra os siquenitas. Depois morre Débora. Depois José é vendido e o pai é enganado. Depois, quando ele chega no Egito, Faraó pergunta, como é que foi a sua vida? Os meus dias foram poucos e maus e eu nem cheguei a viver os anos do meu pai. E depois ele fica doente e morre doente. Eliseu diz que tinha o duplo poder de Elias. Ficou doente e morreu. Não, mas ele ficou doente e morreu doente. O apóstolo Paulo... Você não está duvidando da bênção, né? Ele era um homem cujo nome Paulo significa pequeno, vou explicar mas foi o grande homem. Okay. Gente, vou explicar a maldição do gente, isso é uma atrapalhada, não tem fundamentação bíblica, você gosta de maldição Eu concordo hereditária. com tudo que o Elias